é hoje. Deus fará coisas tremendas no meio de nós. Você crê nisso? Diga para quem está aí pertinho de você, fica ligado, porque papai vai falar contigo. Lucas capítulo 5, verso 2. Nossa meditação se dará apenas nesse verso. Lucas 5, verso 2 diz assim: E viu estar 2 barcos junto à praia, e os pescadores, havendo descido dos barcos, estavam lavando as suas redes. Vou repetir. E viu estar 2 barcos junto à praia, e os pescadores, havendo descido dos barcos, estavam lavando as suas redes. Que Deus nos abençoe através da sua palavra. O episódio é muito conhecido. Certamente já foi alvo na nossa pregação por algumas vezes. O episódio descrito aqui dispensa comentários, pelo menos para a maioria dos que aqui estão. Fala sobre a pesca maravilhosa, fala sobre a intervenção de Jesus, depois de um tempo de derrota, de frustração, de sonhos, que naquele dia particularmente não foram findados. Os discípulos saem para mais uma pesca, retornam com absolutamente nada pescado. Nesse meio tempo estava acontecendo um culto à beira do lago, como a música bem disse. Jesus está pregando a multidão que ali estava. Imagine essa cena. Vitória sendo ministrada à beira do mar e um grupo de derrotados, frustrados, decepcionados, chegando naquela ambiência. Temos ali um contraste exorbitante. Um povo na praia aplaudindo, entusiasmado, motivado, e outro grupo que vem chegando completamente desesperançado por aquele dia. Eles descem do barco e imediatamente diz o texto que eles pegam as suas redes e começam a lavar as suas redes. Até aqui nós lemos. Eu quero dar ênfase na noite de hoje às redes que estão apresentadas aqui nesse texto. A condição das redes aqui, certamente, esta condição é tão importante como a necessidade da pesca. Eu quero poder convidar você hoje a olhar esta história de uma maneira mais aproximada. Porque as redes que estão apresentadas aqui no texto, elas têm uma importância enorme, tanto quanto o barco, tanto quanto a pesca. Por diversas vezes, neste capítulo 5 até o verso 11, as redes são citadas, tanto quanto os barcos apresentados no texto. Eu acredito que o texto bíblico proposto aqui, quando ele faz menção 1, 2, 3, 4 vezes em um mesmo texto sobre as redes, eu acredito que ele queira que nós tenhamos uma maior atenção a esse artefato que é colocado dentro do texto e que teve uma importância extremamente grande. Você trouxe a tua rede hoje? Para pensar um pouco nisso. Certamente, todos nós carregamos uma. Simbolicamente, a rede é aquilo que nós utilizamos para realizar os nossos sonhos, para alcançar um determinado patamar, para levar sustento para a nossa casa, para ter os nossos sonhos realizados. Simbolicamente, Deus colocou sobre nós uma rede, para que ela fosse utilizada no nosso dia a dia. Com ela, realizamos coisas grandes,
coisas tremendas, coisas abençoadoras, mas nem sempre a rede traz aquilo que tanto desejamos. De acordo com o texto, a rede que antes era usada para realizar tantas coisas benéficas na vida desses discípulos, agora ela recebe uma atenção especial, não por aquilo que ela traz apenas, mas nesse dia, principalmente por aquilo que ela deixou de trazer. Eu quero tentar responder uma pergunta que está impregnada nas entrelinhas desse texto. Por que precisamos lavar as nossas redes? O verso 2 termina dizendo que os discípulos lavaram as suas redes. Porque depois de um tempo no mar, uma noite toda trabalhando, cansados, decepcionados, eles agora chegam e ainda precisam lavar as redes. Porque não se esperou passar um tempo, porque não se deixou para o outro dia, afinal de contas, já estavam cansados, não tinham peixe no barco para que pudessem descamar, para que pudessem levar para o comércio da cidade para ser vendido, não tinha que degelar, não tinha carga para tirar do barco e levar até o porto, para que pudesse ser distribuído para aqueles que lá estavam. Os discípulos não tinham absolutamente nada para fazer depois dessa pesca. Mas diz o texto que ainda assim, eles pegaram as redes e começaram a lavar. Eu entendo que existem algumas coisas que estão aqui no ato de lavar as redes, que o Espírito Santo queira ministrar sobre a nossa vida nesta hora. Talvez algumas coisas você corriqueiramente já tenha ouvido, mas ainda assim eu faço questão de trazê-las à tona, porque essa palavra tem o caráter de motivar a tua vida, de trazer esperança ao teu coração, para as grandes coisas que vão acontecer depois do culto. Eu gostaria que agora você acompanhasse comigo a necessidade que nós temos de lavar as redes. Por que precisamos? Eu reservei algumas coisas aqui que quero compartilhar com você. Em primeiro lugar, precisamos lavar as nossas redes para que ela não retenha os detritos da vida. A primeira intenção dos discípulos em lavar a rede está relacionada em relação ao que eu acabei de dizer. Anote. Precisamos lavar as nossas redes para que ela não retenha os detritos da vida. Note bem. Os discípulos aqui nesse texto não podiam, em hipótese alguma, impedir que os resíduos do mar entrassem na rede, mas eles podiam impedir que esses mesmos resíduos permanecessem lá. Eles estão no mar, e não apenas esse barco, alguns outros. Algumas redes agora são lançadas, e aí o que acontece? Passa-se horas, depois eles começam a recolher as redes. E quem aqui já teve contato de uma maneira mais aproximada com a pesca, sabe muito bem que aqueles que têm o hábito de pescar com rede, não traz na rede apenas peixe. Tudo aquilo que a rede for abraçando, no momento que ela vai submergindo, vai entrando nas frechas que existem numa rede de pesca. No momento em que esses discípulos aqui estão puxando, e quando eles percebem que não tem absolutamente nada de peixe, isso não quer dizer que eles não retiraram detritos do mar. Veio tudo junto. Talvez pedaços de outras embarcações que talvez ali naufragaram, algas, algumas outras sujeiras que ali estavam, tudo veio junto. Repito, eles não podiam impedir que esses detritos do mar viessem na rede, mas eles podiam impedir que esses detritos permanecessem lá. Uma coisa é a vida me trazer situações que eu não gostaria de obter, e outra coisa bem diferente
é eu permitir que essas coisas permaneçam na minha vida. O que eu estou tentando te dizer com isso nessa noite? Talvez você, no afã de realizar, de conquistar, de avançar, você lançou a tua rede, mas a tua rede não trouxe aquilo que você desejava. E aí você puxou, e ela te trouxe situações que você não gostaria que ali tivesse. Repito, eu e você não escolhemos aquilo que a rede traz, mas nós podemos impedir que essas coisas permaneçam na nossa rede. Quem lança a rede não escolhe o tipo de peixe que quer pegar, a quantidade de peixe que quer trazer. Ele simplesmente lança esperando obter vitória e sucesso. Mas nem sempre é assim. E é aqui que eu quero ministrar algo sobre a sua vida. Talvez você lançou a sua rede e além da frustração de você não ter conseguido o teu peixe, você trouxe lixo, você trouxe detrito. E se essas coisas não forem tiradas, tratadas, vai aumentar a tua frustração e impedir futuramente uma outra pesca. Quem sabe você lançou a tua rede para um relacionamento, só que esse relacionamento não vingou. O que tua rede trouxe? Mágoa, decepção, ira. Você não podia impedir que essas coisas chegassem, mas elas chegaram. Todavia, é responsabilidade sua abrir mão daquilo que a rede trouxe. Você não é obrigado a ficar com aquilo que a rede te trouxe. De igual modo, espiritualmente falando, emocionalmente falando, nós não temos o compromisso, a responsabilidade de ficar com aquilo que a nossa rede trouxe. Se você percebeu que são coisas ruins que a vida está te trazendo, pode até ter chegado a você, mas não há necessidade dessas coisas permanecerem na tua vida. Talvez a tua pesca outra está sendo impedida pelo fato dessas coisas que estão na tua rede e que você não parou para investir tempo para que elas fossem tiradas de lá. Quantas pessoas hoje estão com o coração fechado para um outro relacionamento? Porque a rede trouxe aquilo que eu citei ainda há pouco. Quantas pessoas que pelo fato de tentarem lançar a rede para um possível vestibular, não deu certo, recolheu a rede, trazendo ali uma baixa autoestima, uma frustração muito grande e agora são impedidos de lançar a rede de novo. Por quê? Porque essas coisas ficaram impregnadas na rede. E é aqui que a gente erra. É aqui que a gente se acomoda. O que é interessante nesse texto é que os discípulos, quando chegam na beira da praia, eles não sentam perto do barco e começam a lamentar pela pesca e também pela rede que estava suja. Diz o texto que imediatamente eles começam a lavar as suas redes. Não há aqui um espaçamento de tempo. Não há aqui a oportunidade para que aquilo que foi trazido pelo mar impregnasse naquelas redes. Não, imediatamente eles começaram a lavar, o trabalho ficou mais fácil. E é aqui que eu quero ministrar algo ao teu coração. Sabe por que alguns detritos da vida que a rede traz são difíceis de ser tirados depois? Porque a gente espera passar muito tempo. E talvez hoje a sua postura tenha sido assim. Talvez se a sua rede estivesse aqui representada hoje, ela estaria cheia de situações que você não gostaria que lá estivesse, mas permitiu que lá ficasse. Para um pouco na noite de hoje e pensa, o que você está trazendo na tua rede? Peixe não veio, mas o que a vida te trouxe? Angústia, decepção, ira, ódio, revolta. Quantas pessoas hoje estão assim? Estão completamente revoltadas. Mas repito, são situações que são colocadas lá, mas não há necessidade que elas permaneçam. Por que ainda precisamos lavar as nossas redes?
Precisamos lavar as nossas redes para que tenhamos a consciência de que vale a pena tentar mais uma vez. Diga para quem está do seu lado, você já tentou mais de uma vez? Eu quero ler com você novamente o verso 2. E viu estar dois barcos junto à praia. E os pescadores, havendo descido do barco, estavam lavando as redes. O texto é bem claro em afirmar que os discípulos lavavam as redes e não a rede. Qual é a diferença? Será que há? Toda. Não era uma rede que estava sendo lavada. Elas estavam aqui no plural. Não sabemos quantas, mas certamente mais de uma. Por quê? Eu vou dizer a você. Quando os discípulos estão saindo para o mar, por maior que fosse a sua rede de pesca, não é utilizada uma rede. Eles lançam uma. Por quê? Porque se aquela não pegar muita coisa, ou absolutamente nada, eu vou lançar uma segunda rede, porque a probabilidade de eu conseguir mais peixe, ela se torna maior a partir do número de redes que eu estou jogando. Eles foram para alto mar não com uma rede, mas com várias redes. Por quê? Porque eles tinham a ideia, a vontade, o desejo de pegar muitos peixes. Quando eles retornam, eles estão lavando as redes. E aqui existe uma psicologia que Jesus tenta tratar nesse texto. No momento em que os discípulos estão lavando as suas redes, eles estão dando a si próprios a oportunidade de fazer uma autorreflexão. Qual é? Eu não fui tentar uma vez. Eu saí para esgotar todas as minhas possibilidades. Se eu fiz isso uma vez, eu posso fazer de novo. Porque dentro do meu coração não há a tentativa de tentar uma única vez. Eu fui preparado, eu fui chamado, eu fui capacitado a tentar inúmeras vezes, até eu conseguir êxito na minha empreitada. É aqui que eu quero ministrar algo ao teu coração. Queridos, desejo do coração de Deus para a nossa vida é que no momento até mesmo que frustrados a gente esteja lavando as nossas redes, a gente possa refletir que ainda assim podemos tentar mais uma vez. Entenda isso nesta noite. Não é uma única rede que Deus coloca sobre você. É mais de uma. Para quê? Para que você tenha consciência que nem tudo na nossa vida acontece no primeiro momento que a gente tenta. Precisamos ser mais persistentes naquilo que nós desejamos. Erramos por vezes pelo fato de tentar uma única vez e aquilo ali já bastar. Grandes homens que marcaram a nossa história, naquilo que tentaram na vida, tentaram mais de uma vez. Eu, por exemplo, conheço a história, como muitos aqui conhecem, de um camarada chamado Sushiro Honda. Muitos aqui conhecem essa história. Ele tinha um projeto lá atrás. E desse projeto ele constrói um grande empreendimento. Vem a Segunda Guerra Mundial e acaba com absolutamente tudo. Ele agora falido, investiu tudo na sua vida, naquilo que tinha. Ele agora percebe que uma crise se instala no país, onde até mesmo o combustível estava numa dificuldade muito grande para que todos tivessem acesso. E ele então tem uma ideia, fazer um motorzinho para colocar numa bicicleta e aquilo ali começar então a gerar uma certa comodidade para o povo e para ele um empreendimento que certamente daria certo. E ele saiu batendo de porta em porta para buscar parceiros, sócios no seu projeto.
Mas antes disso acontecer, ele havia tentado mais uma vez em relação à sua grande empresa. Tentou e ela quebrou de novo. E agora, quando ele vai batendo de porta em porta, tentando procurar ajudas, parceiros e sócios, as pessoas não querem investir. Por quê? Pela crise instalada no país e pelo fato dele já ter tentado pelo menos 2 grandes vezes e não ter dado certo. Ninguém quer investir. Apenas alguns poucos deram a ele credibilidade. E ele colocou o seu projeto em prática. E hoje, a sua empresa é uma das maiores multinacionais que nós temos nessa terra. Só para você ter uma ideia de como esse homem visionário cresceu, começou fazendo moto, passou a fazer carros e agora vai inaugurar o seu primeiro Boeing da Honda. Uma coisa enorme. De alguém que foi lançando redes, mas não parou de sonhar. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida nesta noite. Lance a sua rede mais uma vez. Não importa quantas tentativas você tentou, mais de uma Deus colocou na sua mão, vai lançando. Vai lançando. Elas voltaram vazias, não trouxe aquilo que você precisava. Lave todas elas e tente mais uma vez. Repito, os discípulos aqui poderiam ter lavado uma única rede. Mas não, eles lavam absolutamente todas. Por quê? Porque a intenção deles era no dia seguinte voltar para o mar e lançar todas as redes de novo. Receba essa palavra nessa noite em nome de Jesus. Uma palavra do céu para a tua vida dizendo: tente mais uma vez. Pastor, vou tentar, não deu certo, tente outra. Vai esgotando todas as tuas possibilidades até dar certo. Não deixe de orar por aquele marido que ainda não se converteu, por aquela mulher que está afastada dos caminhos do Senhor, pelos filhos que ainda não estão na presença do Pai, pelo casamento que não está dando certo, pela vida amorosa que não alavancou. Em nome de Jesus, a palavra de Deus para a tua noite é: tente mais uma vez. E pode ter certeza, há uma palavra do céu liberada sobre a sua vida nesse culto. Essa semana você vai ter notícia daquilo que Deus já começou a fazer nesse lugar. Você vai chegar aqui na semana que vem para testemunhar pela porta que Deus abriu, pelo milagre que Deus realizou, pela resposta de oração que chegou quando você menos esperava. Receba essa palavra nessa noite em nome de Jesus. Por que mais precisamos lavar as nossas redes? Terceiro, precisamos lavar as nossas redes para as consertar, devido às avarias que elas sofrem, tentando trazer aquilo que tanto sonhamos. Você vai ouvir algo aqui agora que talvez você desconheça, porque eu também desconhecia. Essa semana, direcionado pelo Espírito para entrar novamente nesse texto, eu aprendi algumas coisas importantes acerca disso. Terceiro motivo pelo qual precisamos lavar as nossas redes. Precisamos lavar as nossas redes para consertá-las, devido às avarias que elas sofrem, tentando trazer aquilo que tanto sonhamos. Queridos, a palavra grega que é usada aqui nesse texto para lavar as redes significa catártizo, que trazendo aqui para a nossa língua portuguesa, ela tem o intuito de trazer a questão de aperfeiçoamento. É algo um tanto atípico, porque quando a gente lê esse texto, a impressão que a gente tem aqui é apenas de uma lavagem que está acontecendo nas redes. Eu passei anos da minha vida tendo apenas essa visão. Mas essa semana, cavucando um pouco o texto, essa palavra saltou. Aperfeiçoamento. A ideia no original, os discípulos não estavam apenas lavando. Os discípulos estavam aperfeiçoando, isto é, consertando remendos que outrora foram feitos.
Porque quando essas redes foram trazidas do mar e colocadas dentro do barco, olha que coisa maravilhosa. Eles, ao chegarem na beira da praia e esticarem a rede, eles percebem que há diversos rombos nela. Talvez ela tenha agarrado em algum lugar e na impressão deles eles poderiam pensar, deve ter muito peixe aqui. Acredito Pedrão na frente, gente, a rede está pesada demais. E os discípulos vêm afoitos. Pedro, arrebentamos essa noite, hein? Pegamos muito peixe. E eles então começam a puxar. E na medida em que vão puxando, eles percebem uma certa resistência do outro lado. Mas quando eles terminam de puxar a rede, não era peixe que tinha. Era algo que estava preso e que estava impedindo a rede de voltar. E aquele algo que estava prendendo foi abrindo alguns rombos na rede. Quando eles retornam, é por isso que eles têm um trabalho aqui mais apurado, porque além de lavar, eles agora se assentam e têm agora que fechar esses remendos. Talvez você esteja se perguntando, pastor, qual a aplicabilidade disso na nossa vida? Eu vou dizer a você. Tal como os discípulos precisaram, além de lavar as redes, parar para consertá-las, nós também precisamos fazer, devido às avarias que as nossas redes sofrem, tentando trazer aquilo que tanto sonhamos. Talvez você, quando lançou a sua rede, ela estava perfeita. Mas quando você a trouxe de volta, ela tinha alguns rombos. Bom pescador sabe que rede que é boa, não pode ter espaço para peixe sair de volta. Pode ser um único rombo na rede. Se aquele rombo estiver lá, todo peixe que foi pego corre o risco de sair por aquele buraco e voltar novamente para o mar. Os espaçamentos de uma rede de pesca são pequenos demais. Não pode ter um espaço maior, porque, repito, corremos o risco de perder absolutamente tudo aquilo que pescamos. Sabe que Deus está tentando ministrar sobre a nossa vida na noite de hoje? Talvez pelo fato de você não estar investindo o seu tempo para consertar a sua rede, você está perdendo tudo aquilo que você está pescando. Aí a vida cansa, porque a gente percebe que o nosso esforço está sendo em vão. Só que a gente não está dando atenção àquilo que é importante. E um pouquinho mais à frente eu vou falar sobre isso. Talvez você não está parando para avaliar como está a qualidade da tua rede. Só avaliou que ela ficou suja e agora deu uma lavada, mas não parou o tempo para restaurá-la, para consertá-la. Existem alguns rombos que estão nela e esses rombos estão impedindo com que você pesque novamente. Por quê? Você lança e os peixes saem. Se nós tivéssemos uma visão espiritual da nossa vida no nosso dia a dia, nós iríamos perceber que o problema não é a falta de peixe. O problema da nossa pesca não é o barco. O problema da nossa pesca é as nossas redes. Estão com rombos emocionais, espirituais. E a gente não para consertar. E como acontece esse rombo? Pelas avarias da vida. Lançou, chegou lá, não deu certo, tentou, forçou uma situação e o que aconteceu? Um rombo. Não parou para consertar, você está perdendo todo o teu investimento. Está impregnando a tua fé em determinada situação, mas não consegue alcançar absolutamente nada. Por quê? Porque você não investiu tempo para consertar a sua rede. Existe uma última aplicação que eu quero ministrar ao teu coração. Por que precisamos lavar as nossas redes? Precisamos lavar as nossas redes para que elas tenham novamente condições de uso. O que é interessante notar aqui nesse texto é que Jesus poderia muito bem ter feito esse milagre na vida dos seus discípulos sem fazer o uso dessas redes. Podia ou não podia? Esses dias eu estava... Foi quando? Acho que foi no início da semana. Eu recebi um vídeo, não sei se foi pelo Zap ou estava no Facebook. 2 pescadores saíram para pescar.
E um está perto do motor e o outro está sentado num banquinho. Daqui a pouco, os peixes começaram a pular dentro do barco. Algo lindo acontecendo. Hã? Ô, rapaz, foi maravilhoso. Mas muito peixe. Teve um peixe que bateu no cara, quase jogou ele na água. Mas muito peixe, peixão, começou a pular dentro do barco. E aí quem filmou aquilo, deve ter sido crente, porque depois fez uma aplicação bacana ali sobre a questão do milagre de Deus relacionado à nossa vida. Voltando aqui ao texto, não havia necessidade de Jesus fazer o milagre contando com aquela rede. Mas preste atenção, o objetivo de Jesus era fazer com que aquela rede, que foi objeto de humilhação, se tornasse agora objeto de exaltação. Quando os discípulos chegam, lavam as redes, consertam as redes, o que Jesus está fazendo? Está vendo. Ele já tinha terminado de pregar. Mas algo chamou a atenção de Jesus. Os discípulos estavam dando importância àquilo que realmente precisaria de importância. A simplicidade daquela rede para muita gente não era para os discípulos. Para os discípulos a rede era algo muito importante. E Jesus de longe começa a perceber o cuidado daqueles discípulos. Cada um pegando uma rede lavando, outro pegando a rede e consertando. Jesus percebe que quando aquelas redes estão limpas e em condição de uso, olha o que ele faz. Ele chega para Pedro e diz assim: Pedro, volta para o mar. Lance novamente as tuas redes. Jesus não diz: Pedro, use novamente o teu barco. Jesus não dá ênfase ao barco. Jesus dá ênfase às redes. Porque quando Jesus percebe que aquelas redes já estão novamente em condição de uso, ele diz: agora pega essas mesmas redes e joga de novo. É aqui que eu quero liberar uma palavra tremenda sobre a tua vida. Querido, nós só temos condições de voltarmos para dentro do mar a partir do momento que as nossas redes forem restauradas. A palavra de Deus nos traz a garantia da vitória quando ele percebe que a nossa rede passou pelo processo de restauração. Do contrário, não queira voltar para o mar, porque você vai passar por uma nova frustração. Podemos ter o melhor barco. Dentro da nossa embarcação pode ter o mais experiente pescador. Mas se não dermos importância para a nossa rede, ficaremos sem os nossos peixes. Não se gabe nessa noite do teu barco. Não se gabe nessa noite de ter perto de você um grande pescador. Se você não der importância a uma simples rede, você vai ficar sem a tua pesca. Hoje pela manhã, quando eu ministrava em um dos pontos, eu havia dito que precisamos dar importância a coisas que aparentemente são insignificantes para nós. O que poderia se tornar insignificante aqui nesse processo de pesca ganhou uma notoriedade tremenda. Uma simples rede foi utilizada para que eles obtivessem vitória. Qual o teu compromisso e o meu na noite de hoje? Pararmos para lavar as nossas redes, consertá-las, e a partir de então, teremos a garantia de que quando a jogarmos novamente, os nossos peixes virão em nome de Jesus. Nós vamos orar na noite de hoje. E eu quero dar a você a garantia de que a partir de quando terminar esse culto, a tua história vai ser diferente. Já já eu vou pedir o pessoal da mídia para colocar novamente aquela música. E eu quero o áudio mais alto. Eu quero ouvir barulho de glória nesse lugar. Eu quero ouvir aqui gente que realmente crê no Deus ao qual serve. Eu quero ouvir na noite de hoje barulho de gente corajosa que vai voltar para o alto mar,
na certeza de que tudo vai dar certo, não apenas pelo barco que tem, pela vontade que tem, mas na certeza de que a rede está novamente em condição de uso. Aleluia. Vamos lá, Éder. Eu trouxe algo para poder compartilhar com você nessa noite. Simbolicamente, Deus hoje está colocando novamente uma rede nas tuas mãos. Essa rede aqui está limpa, está sem remendo, sem brecha, porque é assim que ela deve estar. A única condição de Deus utilizar a nossa vida é fazermos a nossa parte, para que depois Deus possa fazer a dele. O milagre de Deus na nossa vida é como uma estrada de mão dupla. Precisamos fazer a nossa parte, para que Deus esteja apto a fazer a parte que cabe a Ele. Jesus aqui não toma a iniciativa de chegar perto de Pedro que estava lá, dizendo assim: Pedro, para de fazer, para. Rapaz, você já está cansado demais. Você já teve muito trabalho. Pode deixar que eu vou lavar a tua rede. Pode deixar que eu vou consertar a tua rede. Não. Jesus espera o trabalho de Pedro terminar e dos seus discípulos para que ele entre em ação. Com isso eu estou tentando te dizer que eu não vou estar aqui orando para que Deus apenas realize um milagre na sua vida. O convite hoje é: faça a sua parte para que a palavra de Jesus possa estar liberada, para que o teu milagre seja concretizado ainda essa semana. Mas a sua parte você vai ter que fazer. Ele não vai tomar a iniciativa de fazer por você aquilo que você pode fazer. A sua rede está assim. E você precisa fazer a tua parte para que ela possa ser lançada novamente ao mar, com a garantia de que ela terá muito peixe. Você está precisando de uma intervenção de Deus na sua vida? Coisa que homem algum pode fazer. Eu quero convidar você, pela fé, a sair do teu lugar, não para buscar um milagre, mas para mostrar para Deus que você vai fazer a tua parte. Enquanto eu estou aqui pregando esse tempo todo, o Espírito Santo talvez esteja ministrando ao teu coração o que você tem que fazer. Detritos que talvez estejam na tua rede, que você não tirou. É certo que você não desejou que a tua rede trouxesse aquilo que trouxe, mas trouxe. Qual é o teu papel agora? Retirar. Aprendemos coisas importantíssimas aqui nesta hora. Mas agora depende de você. Se você permitir que esses detritos permaneçam lá, a tua rede não pode ser lançada de novo. Se você permitir que os rombos permaneçam nela, os peixes vão embora e você vai perder tudo aquilo que talvez Deus tenha te proporcionado. Antes dele fazer, antes dele dar o primeiro passo, ele espera que você dê o seu. Feche teus olhos por um instante. Nós vamos orar. Aprendemos aqui hoje que precisamos lavar as nossas redes para que ela não retenha os detritos da vida. O que você está carregando na tua rede que não deveria estar? Para um pouco e pensa. O que a vida te trouxe, que você não desejou, mas está aí? Chegou a hora de abrir mão. Aprendemos aqui hoje que precisamos lavar as nossas redes para que tenhamos a consciência de que vale a pena tentar mais uma vez.
Não foi uma rede que foi lançada, foram várias. Não desista na primeira tentativa. A palavra de Deus para a sua vida na noite de hoje é: tente mais uma vez. Não desista, não pare. Terceiro, precisamos consertar as nossas redes devido às avarias que elas sofrem, tentando trazer aquilo que tanto sonhamos. Ela está com rombo, ela tem brecha, chegou a hora de fechar. Por último, precisamos lavar as nossas redes para que elas possam ter novamente condições de uso. Jesus só mandou a rede ser jogada novamente depois que ele percebe que aquela rede estava preparada para aquele milagre. Tem algo que você necessita urgentemente colocar diante de Deus? Corajosamente, quero que você saia do teu lugar e venha aqui à frente, no compromisso de fazer a tua parte, para que depois Jesus faça a dele.